Sex Life ajeitou a casa, mostrou que tem muito potencial, aquilo que a gente já falou lá na temporada 1, e trouxe uma temporada muito mais coesa. Eu me surpreendi. Esse é um dos nossos comentários que a gente vai caminhar por Sex Life 2, essa nova temporada, análise do roteiro. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo, sou estudante de roteiro, roteirista, e trago aqui as minhas análises sobre os principais roteiros de séries e novelas. Então se inscreva nesse canal, ajude a dar uma força para a gente continuar crescendo e deixe seu comentário, porque aqui é uma troca, né, de comentários e é muito bom ter a sua companhia. A gente começa a temporada 2, a Billy recebendo o não do Cooper, do Brad, perdão, do Brad, então, e o Cooper também não a perdoou, né, teve até esses momentos bem potentes na série, bem cativantes. Alguns detalhes nos chamam muito a atenção, uma trilha sonora muito mais potente. Eu tinha falado isso lá na temporada 1, se você não viu, corre lá para assistir depois desse vídeo. Eu tinha falado isso, que a série faltou uma trilha sonora muito mais instigante, potente, uma trilha sonora que acompanhasse o roteiro. Isso é muito importante. Eu gosto da área de cinema por trás, né, da direção, então eu achei que tinha faltado um pouco ali. Comenta aí se você também acha todos esses momentos da série. Uma coisa muito interessante também, que eu tinha falado sobre a Billy, né, a atriz, que lá na temporada 1, ela não tinha se adequado muito ao roteiro, né, a personagem parecia que não estava confortável, tinha alguns instantes ali de falha. Na minha opinião, era muito mais do roteiro do que da própria atriz. Algo que foi ajeitado nessa temporada, isso mesmo, a Billy tá mais autoconfiante, ela, tanto é que toda a história da série vai caminhar por isso. A gente vai ter um episódio lá no final que ela decide, olha, eu preciso focar nos meus filhos. Apesar de ter sido pouco, eu teria explorado isso em um episódio, porque a gente precisa cultivar esses momentos de que a nossa companhia é muito importante, né? Falando de relacionamentos aqui, mas a gente precisa desses instantes para decidir qual é o nosso próximo passo, para onde a gente vai. Então, eu acho que a série poderia ter explorado isso mais, né? Mas foi bom, tava ali, tudo coeso. A mudança fez muito bem para a série. Os casais ficaram mais intensos, né? Funcionou muito. Colocar o foco não na história da Billy, mas focar na história dos casais, no momento de tensão. A gente teve a Francesca e o Cooper, que também teve uma química, uma entrosação. Foi uma aposta muito boa. A gente teve a Billy e o Hadid, que também foi outra aposta. Colocar o Hadid ali nesse ângulo, nessa ponta desse ângulo, fez muito bem. E o ator, ele deu, sabe, tem muito isso que a gente fala na dramaturgia, nas séries, nas histórias, que tem atores coadjuvantes que eles dão ponta pro protagonista. Jogar em time, né, gente, é outra coisa. Então, o Hadid, ele deu o trampolim pra Billy saltar, porque ele deu coesão para a história dela, ele deu coesão para ela seguir em frente, né? Apesar de todos os percalços do final, mas foi muito bom a gente falando disso, desses momentos de instantes. A gente teve o Ken e a Sasha, né? Todos esses momentos da história deles aí, do passado, que trouxe a volta. Também outra aposta muito boa, porque ela vive esse dilema. Ela precisa abandonar a sua carreira para viver esse grande amor? Se ela abandonar, como que vai ser? Eu tenho apenas uma crítica ao final, que já já a gente comenta sobre isso, sobre esses instantes, assim, né? Foi bem interessante da gente comentar esse final. Vamos às polêmicas. Polêmicas entre aspas, né? Porque a internet comentou muito das cenas famosas do episódio 2. Enfim, né? De Brad e Billy. Enfim. Mas já se sabe que foi ali tudo jogo de cena, né? Do rapaz, né? Enfim.
Não vamos comentar aqui sobre os detalhes à parte. Confere lá no episódio 2. A Francesca foi demitida, pessoal, e o Cooper pediu pra sair. E o Cooper traiu ela. Que filho da mãe! Achei muito bom colocar essas camadas no Cooper. Achei muito legal, porque quando lá na primeira temporada você centraliza ele como bom moço, pode centralizar como bom moço? Pode, mas essa história é da Billy, não do Cooper. Oh, peraí. Então mudou todo esse momento assim do Cooper. Eu acho que foi um momento muito bom da série. Mostrou como que o roteiro tava focando nas relações, focando nessa história de dar narrativa para os casais nesse sentido. Então, foi o maior acerto da série. Que era algo que a gente já tinha cantado a bola, cantado pedra lá atrás, que deveriam ter feito isso. Eu colocaria, minha sugestão, como não sou eu que estou escrevendo, um casal com mais pegada de humor. Você teve ali o amigo do Cooper, mas eu colocaria um pouquinho mais, um casal com mais humor, para balancear. Já que a gente está falando de casais e todas as suas experiências conjuntas, né? Suas experiências de relacionamento. Então eu colocaria um casal com mais humor, para trazer mais leveza para essa série. Apesar de que a série ela é bem mais enxuta, né? Ela é bem mais redonda, então talvez não seja necessário. Depende de alguns fatores, mas eu acho que cairia bem ali algumas doses divertidas. Vamos pro momento ápice, mais um momento muito bom da série, que é o Brad casado, né? Mais um momento interessante da construção do personagem. O Majid traindo a Billy, e a Billy que teve o seu melhor momento, né? A Francesca jogou a verdade na cara do Cooper, porque ele foi de fato um FDP mesmo, ninguém duvida, porque ele some e aí então ela jogou a verdade na cara dele. Achei muito bom, achei bem interessante colocar esses olhares. Fomos a um ponto polêmico aqui. Colocar, acho que a Billy com esse amor pelo Brad e não mais pelo desejo que era da temporada 1, foi um diferencial da temporada. Porque agora deixou muito claro, na temporada 1, parecia, a gente comprava a ideia que a Billy estava mais com desejo porque o casamento dela estava morno. Nessa temporada, colocaram que o Brad era sim o grande amor da vida da Billy. E que ela precisava fazer essa escolha. E ele também, porque ele foi um canalha com ela, se valeria a pena os dois fazer uma nova aposta nessa relação. Então, foi um acerto mudar o tom da narrativa do Brad, né? Eles fizeram aí toda essa aposta para mudar a caracterização do Brad, apesar de ter feito muita bagunça na temporada 1. Porque a gente ficou com ódio dele, né, gente? A gente ficou, caramba, o cara é um cretino. Então era difícil você ajeitar a casa para fazer ele um rapaz bem mais vívido, né? Com mais afeição pela Billy. A gente teve o acidente do Cooper, que foi um momento também de transição. Eu vou voltar com um ponto alto agora, que é a Sasha e o Cam, que foi um dos pontos altos, porque ela vivia esse dilema, né, de abandonar a carreira, quem vai ceder, quem não vai ceder. Então foi um ponto alto, porque os casais ganharam camadas nessa temporada. Na temporada 1 era todo mundo jogando a peteca pra Billy. A Sasha jogando a peteca pra Billy. Então, a história da Billy era boa, mas não era aquela história grande para preencher a série. Então, ajeitaram a casa, colocaram esse dilema na Sasha, que por muitos momentos foi uma das melhores personagens da história. Então, eu acho que foi bacana. E por que ela deve abandonar a carreira, ele não? Momentos muito bom. Chegamos ao final, nesses momentos de decisão, o Cam disse que vai ceder. Então foi um momento bacana ali pra série, né? Porque a Sasha sentiu que o amor era recíproco, né? Foi muito bacana, um final poderoso. A Billy
decidindo ficar sozinha, que é aquilo que a gente falou lá no início, mas pena que não exploraram isso mais. Isso no meio da série ia ficar tão bom, ia ser um merchan social tão gostoso, porque a gente precisa valorizar a nossa companhia. Não existe um relacionamento saudável, alguma vivência com outra pessoa saudável se você não gostar da sua companhia. Quando você tira tudo a sua vida e coloca em prol do outro, a chance de dar errado, meu amigo, minha amiga, é 100%. Então, quando eles colocam isso, eu achei muito bacana, achei muito coeso. É pena que foi rápido, né? Não que ela tenha que terminar sozinha, enfim, isso é um outro tema de psicologia que não é para esse vídeo, mas eu achei bacana isso de explorar, foi um dos meus momentos bacana. Apesar de ter um final poderoso, dividiu muita gente, né? Muita gente não queria que ele ficasse com o Brad, mas a gente sabe que talvez a história, né, já confirmada, a história não terá uma segunda, terceira temporada, porque a Billie ela vai se dedicar a novos projetos, então já deixou a deixa ali para os produtores, olha, não vou continuar, então vamos encerrar a história. A gente veio ajustando a casa, porque tudo indicaria que ela iria estar disposta a vivenciar com o Brad e tudo. Eles ajeitaram a casa, né, pro Brad fazer essa reconciliação com ela. Pra mim, o pior momento, né, é o Brad, por mais que tenham construído ali esse ensejo colocado no roteiro que era uma história de amor entre os dois, ainda é muito falho, né? Ainda é muito... Ele não conseguiu trazer essa força do personagem para trazer essa química de amor. Foi o meu único ponto negativo. Comenta aqui, a gente está terminando essa análise do roteiro. Eu gostei bastante, de um modo geral, da série. Deixa aqui o seu gostei também, o seu se inscreva, ajude o nosso canal, mais uma vez repetindo. Eu tô te esperando na próxima, obrigado pela companhia e até mais!